avante, né? Nós precisamos ir adiante, nós precisamos ir avante, mas lembrando sempre do principal. A grande verdade é que a gente está no meio de uma caminhada. E numa caminhada com Deus, muitas vezes nós estamos lá com todo o pique correndo. Outras vezes nós estamos andando. Outras vezes nós estamos lá se arrastando. E outras vezes ainda nós somos arrastados. Mas independente se a gente está correndo, andando, se arrastando ou sendo arrastado, algo é bastante interessante. Nós não podemos parar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos ir adiante na nossa caminhada com Deus. E eu queria falar para vocês hoje justamente sobre isso. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos estarmos acomodados. Nós precisamos avançar. E avançar em quê, Sara? Avançar para onde? Primeiro, nós precisamos avançar na nossa missão. Cristo nos deu uma missão, Ele está contando comigo e Ele está contando com você. E nós precisamos avançar. Nós não podemos, não temos nenhum direito sequer de parar e ficar parado lá. Nós precisamos avançar na nossa missão. E a Bíblia fala lá em Atos capítulo 20, verso 24, ele diz o seguinte, Paulo falando: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Ou seja, eu tenho uma missão, você tem uma missão. Paulo tinha uma missão e ele não parou. Ele sabia que ele precisava anunciar a missão pela qual Cristo tinha mandado ele fazer. E eu e você também precisamos avançar no cumprimento da nossa missão. Segundo, nós precisamos avançar na fé. Nós precisamos avançar na nossa fé. Tem gente que diz assim, a Bíblia diz que se eu tiver a fé pequenininha do tamanho do grão de areia, então não preciso fazer mais nada. Mas a grande verdade é que a gente precisa avançar na nossa fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eu preciso avançar no meu relacionamento com Deus. Eu preciso avançar na minha leitura bíblica para que, consequentemente, eu avance na minha fé. E eu queria te convidar também a abrir tua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a minha fé. Era Paulo falando, ou seja, ele sabia que ele precisava fazer alguma coisa, ele sabia que ele precisava crescer, avançar na fé dele. E nós também precisamos crescer e avançar na nossa fé. Nós precisamos não ficar estacionado, parado, como eu tenho um amigo que diz, sentado, salvo e satisfeito. Não, a gente precisa avançar na nossa missão, avançar na nossa fé. Terceiro, nós precisamos avançar na nossa pureza. Nós estamos diante de um mundo totalmente corrompido, totalmente impuro. E a Bíblia nos chama e Ele nos convida que nós precisamos avançar na nossa pureza. Sara, mas todo mundo está fazendo isso é normal, todo mundo faz. Pode até ser comum, mas não é normal. Normal é aquilo que a palavra de Deus diz. E nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos avançar na pureza, porque foi para isso que Deus nos chamou. E a Bíblia fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, ele diz o seguinte: pelo contrário, sejam santos com tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Ou seja, a Bíblia nos convida, ela nos manda a gente avançar na nossa pureza, avançar na santidade. Nós precisamos ser santos, assim como o nosso Cristo é santo. Então nós precisamos avançar na pureza. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas nós precisamos avançar para aquele que nos chamou a verdadeiramente sermos santos. Quarto, nós precisamos avançar no nosso quebrantamento. Nós precisamos entender que precisamos ser pessoas quebrantadas diariamente. Nós nunca chegaremos num ponto que a gente diz assim, eu não preciso de Deus, eu não preciso me arrepender, eu não preciso me quebrantar. Muito pelo contrário, nós precisamos fazer da prática do quebrantamento diante de Deus uma prática constante na minha vida e na tua vida. Nós precisamos avançar no quebrantamento, nós precisamos avançar, se jogar aos pés do Senhor e dizer o quão dependente nós somos dele. E nós precisamos avançar nisso. É diariamente. Hoje é um degrau por degrau. E a cada dia, cada degrau que a gente sobe, é um degrau de quebrantamento e de entender que a gente precisa do Senhor. A cada dia que a gente vai, a gente entende que a gente precisa se quebrantar e que a gente precisa do Senhor. Quinto, nós precisamos avançar no amor. A Bíblia ela nos chama, a Bíblia ela nos convida a gente a avançar no amor. É muito importante isso. Nós não amamos tanto que não podemos amar mais. Muito pelo contrário, a gente sempre pode amar mais. A gente sempre pode ser pessoas melhores. A gente sempre pode abençoar as pessoas da maneira que Deus quer que a gente abençoe. Então você precisa avançar no amor. Eu preciso avançar no amor.
A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, ele diz o seguinte: portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é o maior deles. Ou seja, nós precisamos avançar no amor. Nós precisamos avançar na nossa vida. Nós não podemos e nem devemos ficarmos parados. Nós precisamos avançar na nossa missão. Nós precisamos avançar na nossa fé. Nós precisamos avançar na pureza. Nós precisamos avançar no quebrantamento. Nós precisamos avançar no amor. Não importa como a gente começou. O importante é como a gente vem se tornando no meio da caminhada. O importante é como a gente vai terminar essa corrida. E a grande verdade é que uma corrida só termina se a gente começar, mas se a gente permanecer, se a gente continuar, se a gente for fiel até o fim. Então nós precisamos avançar, nós precisamos ir adiante. E eu me forço a ir avante. E eu queria te convidar, avante, vamos para frente, vamos adiante, na fé, na pureza, no amor, no quebrantamento. Vamos adiante para viver tudo aquilo que Deus tem sonhado para minha vida e para tua vida. Que Deus me abençoe e que Deus te abençoe.